E se, por algumas horas, o espaço aéreo de um país inteiro tivesse sido monitorado por objetos que não respondiam a comandos, não seguiam padrões conhecidos e não podiam ser identificados por sistemas convencionais? Na noite de 19 de maio de 1986, radares militares brasileiros começaram a registrar alvos desconhecidos sobre diversas regiões do país. Aeronaves da Força Aérea Brasileira foram acionadas para interceptar os objetos, que apresentavam comportamentos incompatíveis com qualquer tipo de aeronave conhecida. Pilotos relataram perseguições, mudanças bruscas de trajetória e alvos que simplesmente desapareciam dos radares. Pela primeira vez, um evento desse tipo era acompanhado oficialmente em tempo real por estruturas militares. Horas depois, o caso seria apresentado publicamente pelas autoridades. Oficialmente, não havia explicações conclusivas. Mas aquela noite ficaria registrada como a noite oficial dos OVNIs. Este é o Dossiê 51, um acervo de relatos, documentos e casos que nunca deveriam ser revelados. Alguns foram enterrados, outros apenas arquivados. No episódio de hoje analisamos a noite oficial dos OVNIs. Para compreender a dimensão do que ficou conhecido como a noite oficial dos OVNIs, é necessário observar o contexto do Brasil em meados da década de 1980. O país atravessava um período de transição política, marcado pelo fim do regime militar e pela retomada gradual da normalidade democrática. Apesar das mudanças institucionais, as estruturas das Forças Armadas permaneciam altamente organizadas e operacionais. O controle do espaço aéreo brasileiro era tratado como prioridade estratégica, especialmente em um país de dimensões continentais e com extensas fronteiras pouco monitoradas. Naquela época, a Força Aérea Brasileira já operava sistemas de radar distribuídos por diferentes regiões do território nacional. Esses sistemas eram responsáveis por monitorar o tráfego aéreo civil e militar, identificar aeronaves não autorizadas e garantir a segurança do espaço aéreo. O procedimento padrão, diante de qualquer alvo desconhecido, era a verificação imediata de planos de voo, rotas comerciais e atividades militares em andamento. Caso não houvesse correspondência com registros oficiais, aeronaves de interceptação poderiam ser acionadas para identificar visualmente o objeto. Em 1986, esse tipo de situação não era incomum em casos de aeronaves clandestinas, falhas de comunicação ou problemas técnicos. No entanto, os protocolos existentes partiam do princípio de que qualquer alvo poderia, em algum momento, ser identificado por meios convencionais. O que tornaria o evento de maio de 1986 diferente de qualquer outro era a quantidade de alvos detectados simultaneamente e o comportamento registrado pelos sistemas de monitoramento. Não se tratava de um único objeto isolado, mas de múltiplos alvos distribuídos por diferentes regiões do país. Além disso, os registros indicavam movimentações incompatíveis com aeronaves conhecidas. Mudanças bruscas de velocidade, variações repentinas de altitude e trajetórias irregulares colocavam os operadores de radar diante de um cenário atípico. Dentro desse contexto, a possibilidade de falha sistêmica ou interferência externa foi inicialmente considerada. Ainda assim, a persistência dos alvos e a confirmação por diferentes estações de radar reforçaram a necessidade de uma resposta operacional imediata. Assim, naquela noite, o que começou como uma rotina de monitoramento se transformaria em um dos episódios mais documentados e oficialmente reconhecidos da história da ufologia no Brasil. Na noite de 19 de maio de 1986, por volta das 20 horas, operadores de radar começaram a detectar alvos desconhecidos sobre diferentes regiões do espaço aéreo brasileiro. Inicialmente, os registros foram tratados como possíveis interferências técnicas ou falhas de leitura. No entanto, a persistência dos sinais chamou a atenção das equipes responsáveis pelo monitoramento. Em pouco tempo, múltiplos alvos passaram a ser confirmados simultaneamente por diferentes estações de radar. Esses objetos não apresentavam planos de voo registrados, não respondiam a tentativas de identificação e não correspondiam a rotas comerciais conhecidas. Diante da situação, os protocolos de segurança foram acionados. Aeronaves de interceptação da Força Aérea Brasileira foram colocadas em prontidão para realizar reconhecimento visual.
O objetivo era identificar a natureza dos alvos e verificar se representavam algum tipo de ameaça ao espaço aéreo nacional. Os primeiros caças decolaram com instruções claras: localizar os objetos e tentar contato visual. À medida que se aproximavam dos alvos, os pilotos relatavam comportamentos incomuns nos sistemas de bordo. Em alguns casos, os objetos aceleravam repentinamente, mudavam de direção de forma abrupta ou simplesmente desapareciam das telas de radar. Segundo os registros oficiais, alguns alvos foram acompanhados por vários minutos. Os pilotos tentavam manter distância segura enquanto observavam as manobras, que não seguiam padrões aerodinâmicos conhecidos. Não havia emissão visível de calor, ruído significativo ou qualquer tipo de sinal convencional. Em determinado momento, os radares registraram até 21 alvos simultâneos espalhados por diferentes regiões do país. Essa quantidade de ocorrências em um único intervalo de tempo era inédita dentro dos sistemas de monitoramento da Força Aérea. As tentativas de comunicação por rádio não obtiveram resposta. Nenhum dos objetos se identificou ou demonstrou comportamento compatível com aeronaves civis ou militares conhecidas. Para os operadores em solo, a situação se tornava cada vez mais difícil de interpretar. Durante as perseguições, alguns pilotos relataram que os alvos pareciam reagir à presença das aeronaves. Em vez de manter trajetórias previsíveis, os objetos executavam movimentos evasivos, alterando velocidade e altitude de forma aparentemente controlada. Em certos momentos, os objetos desapareciam subitamente dos radares, apenas para reaparecerem instantes depois em pontos distintos. Esse comportamento dificultava qualquer tentativa de acompanhamento contínuo. A operação de interceptação se estendeu por várias horas. Ao longo da noite, novas decolagens foram realizadas, e diferentes equipes de pilotos participaram das tentativas de identificação. O comando militar acompanhava os registros em tempo real, reunindo dados de diversas bases aéreas. Apesar do esforço conjunto, nenhum dos objetos pôde ser identificado de forma conclusiva. Ao final da madrugada, os alvos começaram a desaparecer gradualmente dos sistemas de radar, encerrando as ocorrências daquela noite sem explicações técnicas satisfatórias. O que permaneceu foram os registros, os depoimentos e a constatação de que, por algumas horas, o espaço aéreo brasileiro havia sido monitorado por algo que não se enquadrava nos padrões conhecidos de aeronavegação. Após a detecção inicial dos alvos, a análise dos registros de radar passou a ser o principal foco da investigação conduzida pela Força Aérea Brasileira. Diferentes estações confirmaram a presença simultânea de objetos desconhecidos, eliminando a hipótese de falha isolada em equipamentos específicos. Os operadores relataram que os alvos apresentavam velocidades variáveis, alternando entre deslocamentos lentos e acelerações abruptas. Em alguns momentos, os objetos permaneciam praticamente estacionários, antes de retomar movimento em alta velocidade. Para os técnicos responsáveis pelo monitoramento, esse comportamento não correspondia a aeronaves convencionais conhecidas, sejam civis ou militares. Mesmo aeronaves experimentais não costumavam apresentar padrões tão irregulares de movimentação. Paralelamente aos registros de radar, os relatos dos pilotos que participaram das interceptações se tornaram parte fundamental da análise. Segundo os depoimentos oficiais, os objetos eram visualmente descritos como pontos luminosos intensos, sem formato claramente definido. Alguns pilotos afirmaram que, ao tentar se aproximar, os alvos pareciam reagir de forma inteligente, mudando de trajetória de maneira precisa, como se estivessem conscientes da presença das aeronaves. Em determinados casos, os pilotos relataram dificuldade em manter o acompanhamento, mesmo utilizando caças de alto desempenho. Os objetos aceleravam rapidamente, desaparecendo dos instrumentos de bordo e reaparecendo em posições diferentes. Outro ponto destacado nos registros era a ausência de sinais convencionais. Não havia comunicação por rádio, transponder ativo ou qualquer indicação de identificação eletrônica. Para os protocolos de controle aéreo, isso tornava os alvos completamente anômalos. As análises técnicas realizadas após o evento buscaram explicações alternativas, como fenômenos atmosféricos, interferências eletromagnéticas ou testes militares desconhecidos.
No entanto, nenhuma dessas hipóteses foi capaz de explicar integralmente o conjunto de dados registrados naquela noite. Assim, tanto os registros de radar quanto os depoimentos dos pilotos passaram a compor um dos conjuntos de evidências mais relevantes já produzidos pela Força Aérea Brasileira em relação a fenômenos aéreos não identificados. Após os acontecimentos da noite de 19 de maio de 1986, a Força Aérea Brasileira decidiu se manifestar publicamente sobre o episódio. Diferente de muitos outros casos envolvendo relatos de objetos não identificados, esse evento foi reconhecido oficialmente pelas autoridades militares. Em coletiva de imprensa realizada dias depois, representantes da aeronáutica confirmaram que diversos alvos desconhecidos haviam sido detectados pelos sistemas de radar e acompanhados por aeronaves de interceptação. As informações divulgadas reforçaram que os objetos não puderam ser identificados de forma conclusiva. Durante a coletiva, foi destacado que os alvos apresentavam comportamentos incompatíveis com aeronaves convencionais. Segundo os porta-vozes, não se tratava de aviões comerciais, helicópteros ou equipamentos militares conhecidos. As autoridades também afirmaram que não havia indícios de ameaça à segurança nacional. Apesar da natureza incomum dos registros, não foram detectadas intenções hostis ou riscos imediatos para o tráfego aéreo civil. Ao serem questionados sobre a origem dos objetos, os representantes da Força Aérea adotaram postura cautelosa. Nenhuma hipótese definitiva foi apresentada. As possibilidades levantadas incluíam fenômenos atmosféricos, interferências técnicas ou eventos ainda não compreendidos. Mesmo assim, os porta-vozes reconheceram publicamente que parte dos registros não possuía explicação técnica satisfatória naquele momento. Essa admissão oficial foi considerada inédita, uma vez que envolvia dados provenientes diretamente de sistemas militares de monitoramento. A coletiva teve ampla repercussão na imprensa brasileira. Jornais e emissoras de televisão destacaram o caráter incomum do pronunciamento, já que raramente a aeronáutica reconhecia publicamente a existência de fenômenos não identificados em seu espaço aéreo. Após esse posicionamento, o caso passou a integrar oficialmente os registros históricos da Força Aérea Brasileira, permanecendo como um dos poucos episódios em que autoridades militares admitiram não possuir explicações conclusivas para os eventos observados. Oficialmente, o episódio conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs foi tratado como um evento aéreo sem explicação conclusiva por parte das autoridades militares brasileiras. A Força Aérea Brasileira reconheceu a existência dos registros de radar, as interceptações realizadas e os relatos dos pilotos envolvidos na operação. No entanto, não apresentou uma identificação definitiva para a origem dos objetos detectados naquela noite. Do ponto de vista institucional, o caso foi considerado encerrado após a divulgação das informações à imprensa e a consolidação dos registros internos. Não houve continuidade oficial das investigações nem novos posicionamentos públicos relevantes ao longo dos anos seguintes. Apesar disso, a ausência de explicações técnicas satisfatórias, aliada à admissão pública das autoridades sobre a natureza desconhecida dos alvos, mantém o episódio como um dos mais relevantes da história da ufologia no Brasil. Por esse motivo, embora oficialmente encerrado, o Arquivo 51 classifica a Noite Oficial dos OVNIs como um evento inconclusivo. Os registros permanecem. As respostas, não. Este arquivo permanece sob análise. Se novos documentos surgirem, ele será reaberto. Até lá, este caso permanece arquivado. O Arquivo 51 continua.